Pauta Livre está de volta e vamos direto com Diane Leite no quadro Saúde e Beleza. Olá, no quadro Saúde e Beleza de hoje, iremos falar sobre reprodução humana com o Dr. Marcelo Sequinel. Se você tem alguma dúvida sobre inseminação artificial, preste muita atenção nessa entrevista que o Dr. Marcelo vai esclarecer. Estamos aqui com o Dr. Marcelo Sequinel, na Clínica Embryo de Reprodução Humana. Depois de quanto tempo os casais devem se preocupar em procurar a ajuda de um profissional caso a gravidez não aconteça? Então veja, essa é uma pergunta boa, né? A gente considera basicamente o tempo, né, segundo a Organização Mundial de Saúde, de 1 ano. Então se o casal mantiver a relação, né, desprotegida durante 1 ano e a gravidez não acontecer, aí o ideal é que procure um profissional, né, da área. Muitas vezes o ginecologista é o primeiro a ser procurado. E se de repente os casos são mais complexos, o próprio ginecologista manda para as clínicas de reprodução humana. Apesar de que hoje mais frequentemente está havendo uma procura direta dos casais das clínicas de reprodução humana quando eles se deparam com essa impossibilidade da gravidez no primeiro ano. Aí depois do primeiro ano, não engravidou, começa a fazer realmente uma investigação para ver qual é a causa do problema. E esse tempo de espera se modifica com a idade? Modifica. Existe uma queda da fertilidade natural na mulher. Então a mulher ela tem uma fertilidade mais ou menos estável, que gira em torno de mais ou menos 20% ao mês até os 35 anos. Depois dos 35 anos começa a haver uma queda da fertilidade, que é mais significativa depois dos 37 e mais ainda depois dos 40 anos. Então o que acontece? A abordagem de uma paciente de 40 anos que está querendo engravidar é completamente diferente da de 28, porque justamente o tempo de queda da fertilidade é muito rápido. Então a queda que uma mulher de 40 anos tem de fertilidade em 6 meses é o equivalente basicamente a 10 anos de uma mulher entre os 25 e os 35 anos. Então, quando a paciente passa de 37 anos, o aconselhável seria aguardar 6 meses. Se deu 6 meses e a gravidez não aconteceu, aí alguma coisa já começa a se iniciar uma investigação para ver o que pode estar acontecendo. Quais as principais causas de infertilidade? Então, entre as causas principais, né, nós temos o fator ovulatório, ou seja, são aquelas pacientes que não ovulam direito. Além disso, nós temos, por exemplo, o fator masculino. Né? Antigamente sempre se imputava mais a mulher como a causa da fertilidade. Então, por exemplo, tinha um problema de infertilidade, a minha mulher não pode ter filho. Hoje, com os trabalhos já demonstram que é quase igual a chance da mulher ou do homem ter problema, ser a causa do problema na gravidez. Então, a gente sabe que 45% das causas de dificuldade para engravidar estão com o marido, por problemas na concentração dos espermatozoides, na qualidade do sêmen. Então, o fator masculino é realmente um exame de primeira investigação para saber se existe ou não esse tipo de alteração. Outro fator que é muito frequente é o fator tubário. Então, as trompas são o caminho por onde os espermatozoides passam. Então é fundamental, e dentro das trompas também, que acontece a fertilização do óvulo. Então, problemas obstrutivos, né, problemas relacionados às trompas que levam à obstrução, podem levar um casal a ter dificuldade para engravidar. Nesse caso, uma situação que é muito comum, que pode levar à infertilidade, são as doenças sexualmente transmissíveis. Então, problemas de clamídia, né, ou de gonorreia, essas duas bactérias, elas causam lesões nas trompas. E essas lesões podem levar à infertilidade. Outra situação que nós temos de causa é a endometriose, que também está muito frequente hoje. A gente vê que não se sabe se está só aumentando a incidência porque está se fazendo mais diagnóstico de endometriose ou se realmente a incidência, né, a patologia está começando a acontecer mais. E hoje, frequentemente, a gente se depara aí com uma porcentagem de mais ou menos 20% de causas de infertilidade na mulher sendo relacionadas a problemas de endometriose. E outras situações que são menos frequentes, mas as principais seriam essas. Quais os tratamentos disponíveis? O primeiro tratamento mais frequente é o coito programado. Seria estimular a ovulação, né, para melhorar a qualidade da ovulação da paciente. A gente faz controles ecográficos para acompanhar através da ecografia transvaginal qual é o momento mais próximo da ovulação e temporizar para o casal o momento supostamente mais fértil do ciclo menstrual. Então existem medicações que a gente consegue inclusive temporizar o momento muito próximo do momento que vai acontecer a ovulação, orientando então o casal para manter relação, né, nesse momento adequado. Na segunda linha de tratamento, nós temos aí a inseminação intraútero. A inseminação intraútero já seria destinada, por exemplo, a casais que têm, às vezes, o muco muito ácido, como eu falei, para justamente vencer a barreira do muco, colocando os espermatozoides dentro do útero, ou em maridos que têm uma quantidade de espermatozoides mais baixa. Então, se a concentração de espermatozoides é abaixo do normal, a inseminação pode resolver o problema. A inseminação se baseia na mesma situação do coito programado, ou seja, na estimulação da ovulação, faz o acompanhamento ecográfico, só que ao invés do casal manter relação em casa, o marido colhe o sêmen é preparado no laboratório, através de técnicas de laboratório, com meios de cultura e substâncias especiais que vão melhorar a qualidade do sêmen, e através de um catéterzinho bem delicado, os espermatozoides são colocados dentro do útero,
No caso da fertilização in vitro, né, que seria a terceira linha de tratamento, já é um procedimento um pouco mais sofisticado. É o que melhor resultado dá. Então fez coito programado, não engravidou. Fez inseminação, não engravidou, aí a fertilização in vitro passa a ser a alternativa. Mas em algumas situações a fertilização in vitro pode ser a primeira alternativa já, quando você tem a impossibilidade de executar os dois primeiros. No caso da fertilização in vitro, como é que a gente faz? A gente estimula a ovulação para colher um número maior de óvulos. Os óvulos são colhidos, são inseminados no laboratório com o sêmen do marido, e os embriões formados no laboratório são, depois de 3 dias de sua formação, colocados dentro do útero. Então, ao contrário da inseminação, a gente coloca dentro do útero os embriões já numa fase inicial de divisão celular. Tá? Também é um procedimento bem simples, muito parecido com a inseminação, só que tem, né, uma estrutura de laboratório por trás muito mais complexa. É o procedimento que dá mais resultado. Os índices, eventualmente, de fertilização in vitro em pacientes abaixo de 37 anos podem chegar até 40% a 45%. Então, a fertilização in vitro mais do que dobra a chance que o casal tem de engravidar naturalmente. Né? Claro que o casal que tem uma dificuldade para engravidar, ele não está tendo os seus 20%. Ele está tendo próximo de zero, ou nem isso. Então, a fertilização in vitro passa a ser realmente uma alternativa de tratamento que muitos casais acabam utilizando, né, como a última linha de tratamento ou como a primeira em alguns casos mais específicos. Esse foi o Saúde e Beleza de hoje, em que falamos sobre reprodução humana com o Dr. Marcelo Sequinel. Muito bem, você acompanhou o quadro Saúde e Beleza com Diane Leite, falando sobre reprodução humana. Muito interessante essa entrevista. Parabéns para a Diane. Olha, agora nós vamos falar um pouco sobre o saudoso repórter Luiz Carlos Alborguete. Nesse programa de hoje e no próximo sábado, nós vamos mostrar aqui alguns trechos de uma entrevista que nós fizemos com o repórter Luiz Carlos Alborguete alguns anos atrás, aqui em Curitiba. Ele nos concedeu uma das poucas entrevistas que deu em toda a sua carreira de televisão. Você vai acompanhar a primeira parte agora, quando ele fala sobre a televisão do Paraná e quando ele fala sobre alguns assuntos polêmicos que estavam acontecendo naquela época. A entrevista é muito interessante. Vamos rodar a primeira parte agora. Saudoso repórter Luiz Carlos Alborguete aqui em Pauta Livre. Vamos ver. Otário fui eu, que o Silvio Santos me convidou para ir pro SBT e eu não quis ir. A outra sentou na boneca. A outra sentou na Então é isso aí. Eu tô mentindo, Eu tô mentindo. Venha, vamos debater ao vivo aqui então, aqui no ícone. Vamos debater ao vivo. Porra, que barbaridade. Isso é uma sacanagem. Isso é uma Isso é putaria franciscano que fizeram em Brasília, rapaz. Vocês têm que entender que hoje você ser honesto nesse país, você leva uma no rabo. No rabo. Tu senta sem guspe, sem vaselina, sem nada. Agora você ser ladrão? Quem é? Ladrão do Congresso? Ah, tadinho, será que ele é ladrão? Ah, mas você não viu quanto que ele roubou? Ah, mas será que não foi armação? Ah, vá a merda, porra. Ah, vá a merda. Me desculpe, se vocês quiserem dar pique, cortar, corta. Entendeu? O que eu tenho que falar, eu falo na cara. Eu não mando recado não, que eu não devo a vagabundo nenhum nesse estado e nesse país. Então, Alborguete, você já teve medo, assim? Você tem medo de alguma coisa, de falar alguma coisa, ou isso não passa pela tua cabeça? Não, medo você tem. Porque aqui, se eu for depender do Pablo, eu tenho que pular a janela. Ele primeiro pula, cai lá embaixo e eu caio em cima. Se eu depender do Felipe, tá, mas eu tenho um bate-pau que me acompanha. E o bate-pau, o primeiro tiro é nele. Depois é que vem em mim. Eu tenho um segurança que cuida da minha vida. Sempre anda com segurança? Bem, antes de continuarmos com essa entrevista, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Lembrando que daqui a pouco temos a entrevista exclusiva com o cantor Luan Santana, direto do Rio de Janeiro, no quadro Conexão Rio. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos já já.